Todo mundo sabe que no primeiro Divertidamente, a Pixar tinha o plano de ter mais de uma dezena de emoções. Mas você sabia que em Divertidamente 2, algumas delas também acabaram sendo cortadas? Assim como no primeiro filme, em que emoções como a confiança, orgulho e surpresa acabaram sendo sumariamente deletadas para evitar um excesso de personagens, agora no segundo filme, outras emoções também tiveram que aguardar um pouco para poderem brilhar em uma outra ocasião. E uma delas que foi confirmada pelo diretor do filme, Kelsey Mann, foi a ciúmes. Sobre essa emoção, especificamente ela foi cortada principalmente por dois motivos. O primeiro foi o fato de que a equipe de produção considerou ela muito pesada e que ela seria completamente diferente das outras que acabaram aparecendo no filme no sentido de ter intenções muito ruins. Isso porque, diferente de todas, incluindo a ansiedade, era difícil encontrar pontos positivos na ciúmes, ou na forma de como o roteiro poderia encontrar uma motivação. Para entender melhor, ela tem basicamente a função de desejar que algo ou alguém seja só seu e de mais ninguém. Isso valeria, por exemplo, para os pais da Riley, suas amigas e todas as suas coisas, como tacos de hóquei, roupas, material escolar e tudo o que fosse da garota. E sobre esses pontos negativos, algum deles, a equipe da Pixar, achou que seria melhor transferir para a inveja, só que dando um ar mais infantil para a personagem e deixando ela menos possessiva e focando mais nas coisas que outros tinham e a Riley poderia querer para si mesma. Então, o segundo motivo do corte dessa emoção seria também para evitar confusões entre a forma como o público veria as duas emoções, que têm pontos em comum. Sendo assim, a Disney resolveu deixar só a inveja, mas a ciúmes foi só uma das várias emoções que ficaram de fora em Divertidamente 2. Confira todas elas aqui agora. Vamos falar de uma emoção que estaria no primeiro filme, mas acabou sendo cortada como todas as outras, para que se focasse nas 5 principais. Mas ele era tão querido que também entrou nos planos para fazer parte do novo grupo, mas acabou sendo mais uma vez cortado. Estamos falando do Schadenfreude, uma emoção completamente única que inclusive existe só na língua alemã, como você deve ter percebido pela minha pronúncia perfeita. Brincadeiras à parte, essa emoção basicamente é aquele sentimento que a gente tem, por exemplo, quando vê alguém se dando mal e acabamos dando risada. Aquela sensação de satisfação que você tem ao ver vídeos de pessoas escorregando, tomando uma queda, ou um balde de água caindo na cabeça de alguém. Tudo isso é Schadenfreude. E mesmo que você negue, todos temos pelo menos um pouco disso em nós, senão as videocassetadas não fariam tanto sucesso, não é mesmo? E você deve estar se perguntando, por que essa emoção teria um nome tão grande? Na verdade, esse nome gigante é a união de duas palavras, sendo a primeira Schaden, que significa dano, e Freude, que significa alegria. Então seria mais ou menos ao pé da letra algo como alegria pelo dano. Dos outros, é claro. Your cries of pain amuse me. O problema é que a equipe acabou vendo que seria na verdade uma emoção meio que moralmente questionável, principalmente por envolver o prazer no sofrimento de outras pessoas, mesmo que às vezes o sentimento seja o de ver alguém recebendo aquilo que merece. Então até que realmente faz sentido que eles optassem por deixar de fora, pelo menos nesses 2 primeiros filmes, em que a questão da moralidade foi bem trabalhada pelo roteiro. Por isso, toda vez que você der risada de algo e depois se sentir mal por isso, você vai entender por que a Disney cortou essa emoção. E você? Pelo menos uma vez já riu de alguém que se deu mal? Se a resposta for sim, comenta aqui embaixo #sim. E se a resposta for negativa, comenta #não. E não pode mentir, combinado? Yeah, that hurt. It felt like fire. Oh, it was... Okay, don't think of that. Let's try something else. Outra emoção que acabou sendo cortada foi a constrangimento. Essa foi uma das que até mesmo chegou a ter seu design desenvolvido. Isso porque em imagens vazadas, a gente pode notar uma emoção representada por uma garota cinza que usava roupas escuras. Sobre essa emoção, entre todas as que foram cortadas, ela foi a que mais se aproximou de ser utilizada. Isso porque até mesmo cenas com ela acabaram sendo produzidas. Mas o fato é que a equipe de criação da história, depois de assistir o esboço em que a constrangimento estaria presente, chegou à conclusão de que ela seria difícil de se redimir. Isso porque, como você vai ver no final do segundo filme, fica claro que todas as emoções
na verdade querem o bem da Riley. De acordo com Kelsey Mann, diretor do filme, ele disse que a emoção cinzenta e mal-humorada sempre fez parte da ideia original, até que ela não fez mais sentido. Isso porque ela seria a emoção que faria a Riley se sentir completamente inadequada, de que não estaria à altura das outras pessoas. Ela acabaria sendo a responsável pela garota ter uma espécie de profundo sentimento de inferioridade, o que acabou não sendo considerado legal para os padrões da Disney. Além disso, como no caso da ciúmes e da inveja, a Pixar acreditou que a constrangimento e o vergonha juntos também iriam confundir a mente dos espectadores, fazendo com que eles ficassem confusos entre a diferença que os dois teriam, já que ambos seriam os responsáveis por fazer a garota querer se esconder das pessoas, só que com a constrangimento tendo um poder muito mais profundo sobre a vida da garota do que o grandão cor-de-rosa. Por isso, parte do sentimento de inadequação que a constrangimento causaria foi passado para a ansiedade, e ela acabou sendo cortada completamente do projeto final do filme. Agora vamos falar de um personagem que também foi criado para aparecer no primeiro filme, e depois foi considerado para fazer uma participação importante em Divertidamente 2 também. Estamos falando do Koopa, uma emoção masculina que teria seu design meio que inspirado em um morango. Assim como a constrangimento, a principal função da emoção, basicamente seria a Riley se sentir para baixo, culpada por coisas que teriam alguma relação com a garota, mesmo que não fossem da sua responsabilidade. O Koopa seria o encarregado por fazer com que a nossa protagonista passasse boa parte do seu tempo pedindo desculpas, mesmo quando não deveria. Então ela também se enquadraria no tipo de emoção que não traria muitas coisas positivas pro filme. Mas mesmo assim ele ainda seria melhor aproveitado que a constrangimento, já que a emoção faria com que a Riley fizesse uma autocrítica quando ela de fato fizesse algo que não é bom. Então ele teria sim o seu valor na trama, só que como seria uma emoção extra que não seria tão relevante assim, a Pixar resolveu dar uma despoluída na quantidade de emoções. Além disso, o personagem tinha inicialmente um design um tanto quanto parecido com o Vergonha, por isso ele também acabou sendo mandado para o banco de reservas das emoções, pelo menos por enquanto. E para você não correr o risco de sentir culpa depois, aproveita agora mesmo e se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito. Assim você não vai perder os nossos próximos vídeos. E falando sinceramente sobre o Koopa, se eles estivessem divertidamente, eu acredito que ele seria o responsável por acabar ajudando a alegria e as antigas emoções, salvando a Riley depois de terem sido banidas pela ansiedade. Porque se você pensar bem, ele iria acabar se sentindo culpado, e depois perceberia que a ansiedade, mesmo que com boas intenções, estaria fazendo muito mais mal a Riley do que bem com as suas ações. Então eu acho que essa é uma das emoções cortadas que mais fizeram falta no filme, e que teria um papel muito importante, principalmente quando as emoções foram pro centro de convicções da Riley. Talvez ele coubesse muito bem no lugar do tédio. Quem sabe em Divertidamente 3, não é mesmo? Mas ainda existe mais uma emoção que muitos acreditaram que iria aparecer no segundo filme, mas não aconteceu. Estamos falando do Coragem. Uma das teorias que mais circulou à internet, principalmente depois do trailer, foi a de que uma das possíveis emoções que ajudaria a alegria e as outras a reencontrarem o caminho de volta para o centro de comando seria o Coragem. Se você parar para pensar, faz sentido, já que coragem é uma emoção que todos precisamos e nem sempre temos, mas precisaríamos ter muito mais com certeza. Então, em meio a todas as dificuldades e perseguições que as emoções passaram nesse segundo filme, ele poderia muito bem ajudar com planos mirabolantes e ações de aventura. Não que tenha faltado alguma dessas coisas na produção, mas quem sabe eles poderiam ter dado esse upgrade, não é verdade? Além disso, pelas suas características em comum, ele seria um parceiro de liderança ideal para estar ao lado da alegria, e quem sabe até mesmo ser uma dupla com ela. Assim como o Vergonha e a Tristeza. Seria divertido demais ver a alegria tendo um parceiro de dança para os seus momentos mais loucos. O Coragem, com certeza, seria uma emoção que agregaria bastante coisa em um filme de Divertidamente. Quem sabe a Pixar não vê esse vídeo e acaba criando essa ideia, não é? Eu nunca te pedi nada, Pixar. Mas a gente não pode reclamar de como Divertidamente 2 acabou ficando, já que é um dos melhores filmes da Disney Pixar dos últimos tempos. Estamos
Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!